Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente, mas que acima de tudo possa estar também em nossos corações. E para nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, a lição de número 130. A pontualidade, além de um dever, é também uma forma de respeito e homenagem a quem te espera ou depende de ti. Agindo com cuidado, o tempo jamais te trairá, deixando-te em atraso. O hábito de chegar em tempo é adquirido da mesma forma que o da irregularidade de horários. Programa os teus compromissos e desincumbe-te serenamente de todos eles, cada um de sua vez. Quando não possas comparecer ou tenhas que te atrasar, dize-o antes, a fim de liberar quem te aguarda. Deste modo, quando ocorrer um imprevisto e tenhas que chegar tarde, mesmo que não acreditem na tua justificativa, estarás em paz. Agora vamos então levar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e mentores desta casa, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, gratos por esta oportunidade, e te pedimos, Senhor, que envolva todos aqueles que aqui estão, que estão em caminho, e também os que não puderam comparecer. Te pedimos também, Senhor, que envolva a nossa expositora da noite, para que ela traga para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e que possamos sair daqui com a leveza do nosso coração, a certeza do Teu amor e da grandeza da Tua presença em nossas vidas. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre convosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Bom, nós chegamos então no momento principal da noite, que é o nosso estudo, e hoje ele está a cargo da nossa expositora, Mariângela Alves. A instituição que ela frequenta é o Centro Espírita Lucas e Francisco, que fica na rua Guilhermina de Araújo 19, em Seropédica. Nós estamos iniciando o 5º mês do nosso projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafios de Urgência, e hoje o tema será Desenvolvendo Valores Morais. Vibremos com a nossa irmã. Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja junto de nós, e que nós possamos aproveitar as reflexões da noite de hoje. É um prazer estar de volta a essa casa que é tão querida ao nosso coração. Foi aqui onde tudo começou, E hoje a gente já está distribuindo todo o conhecimento que a gente recebeu, E desenvolvendo valores morais, reforma íntima, desafios urgentes. A gente resolveu começar com uma passagem especialíssima do Evangelho de Jesus para nossa reflexão. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. A gente percebe que nessa passagem o grande tesouro está realmente na forma que a gente precisa ver, Buscar primeiro o reino de Deus seria já o nosso momento de prece. Quem busca o reino de Deus, quem caminha corretamente com o Evangelho de Jesus, a sua vida já é uma prece, Porque quando a gente ora, a gente pede a Deus e tudo acontece. Então, quando a gente busca o reino de Deus, não precisa de mais nada. Já estamos orando e tudo mais será acrescentado a nós. É uma reflexão boa para o nosso estudo da noite de hoje. Somos filhos do Criador, seus herdeiros em todos os valores morais.
trazemos dentro de nós todas as qualidades de Deus. Somos herdeiros dele, né? Fomos criados pela sua vontade e fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Somos seres capazes de alcançar a perfeição, né? Alcançaremos em algum momento. Muitos motivos nos levam à casa espírita, seja um convite, seja uma curiosidade, seja muitas vezes a nossa dor. Vários motivos nos levam a conhecer a casa espírita. O que fazemos então quando adentramos a casa espírita? O que vai acontecendo? Primeiro, assistimos palestras, recebemos o passe, tomamos água fluidificada e vamos embora. Geralmente é assim que acontece, tá? Algumas situações são diferentes, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Chegamos à casa espírita por curiosidade ou pela dor, e aí vamos fazendo dessa forma. Assistimos a palestra, pegamos a nossa água fluidificada, tomamos passe e vamos embora, né? Passamos a ser espíritas apenas dentro da casa espírita. Só que nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que a gente escuta, por tudo aquilo que a gente assimila. E aí a situação vai mudando. Apesar dessas atitudes se repetirem em algum tempo, elas vão mudando. À medida que vamos buscando mais conhecimento, às vezes até uma curiosidade, numa palestra, alguém falou alguma coisa, chamou a minha atenção, poxa, vou procurar saber sobre aquilo ali, vou procurar saber um pouquinho mais sobre aquele assunto. E aí a gente se pega muitas vezes estudando a doutrina espírita. A maioria das casas espíritas oferecem esse trabalho, né? Que é o estudo da doutrina espírita. E aí, quando a gente começa a estudar e a compreender melhor os ensinamentos espíritas, a nossa modificação começa. Sentimos a necessidade de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais, né? E aí também sentimos a necessidade de integrar mais, de se integrar mais nas ações de reforma moral da sociedade. A gente começa a se modificar e começa a sentir necessidade de modificar o nosso ambiente, o ambiente em que a gente vive. E aí nada melhor de fazermos isso do que começarmos por nós mesmos. E é aí que começa a nossa reforma moral. A partir do momento que eu começo a compreender a necessidade de transformação, eu começo a minha reforma moral. Ah, mas é tão fácil assim? Rapidinho, eu entrei na casa espírita, já estou me modificando? Não é nada fácil. Digo para vocês que deve ser uma das situações mais difíceis que a gente tem na nossa vida. É a nossa reforma moral. Uma dica, né? Para nós, o autoconhecimento é o principal recurso para realizar a nossa reforma íntima ou reforma moral, né? Autoconhecimento. E Kardec traz essa base no Livro dos Espíritos, quando na pergunta 916, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E aí a resposta é essa. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí é que parece o entrave. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos verdadeiramente?
Será que realmente a gente sabe do que somos capazes em qualquer atitude da nossa vida? Ou será que a gente ainda encobre, muitas vezes, atitudes que poderíamos ter? Porque muitas vezes na casa espírita, né, nós somos bem tranquilinhos, ai que amorzinho, ai que maravilhoso. Será que realmente eu sou assim? O conhecer a si mesmo é uma atitude muito difícil. Eu realmente mostrar a mim quem eu sou é complicado. Na maioria das vezes, nós encobrimos aquilo que ainda somos e mostramos para o outro apenas aquilo que a gente quer que o outro veja. Aí o conhece-te a ti mesmo, se torna um pouquinho mais difícil. A disposição de conhecer-se a si mesmo, ela surge de duas maneiras, né? Quando eu realmente tomo a decisão de me conhecer verdadeiramente. Não, eu não posso ser apenas aquela pessoa simpática, amorosa e delicada que eu mostro a todo mundo. Não, eu preciso entender que eu ainda tenho algumas coisas para melhorar. E isso aparece de duas maneiras. Naturalmente, como fruto do amadurecimento espiritual de cada um. Ou seja, nem todo mundo vai se conhecer no mesmo momento, dentro da própria casa espírita, digamos assim, né? Cada um vai ter o seu momento de amadurecimento. Essa é uma das formas, né? Uma das maneiras. E a outra é pela dor, que também é um meio de despertar a nossa atenção. Muitas vezes, diante de um grande sofrimento, faz com que a gente pare e reflita para as nossas atitudes. A gente para e pensa, poxa vida, por que está acontecendo isso comigo? Até onde eu sou responsável por aquilo que está acontecendo comigo? Então, a dor também, em alguns momentos não, em todos os momentos, é a companheira que a gente precisa muitas vezes para caminhar. Todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente. Ou seja, a gente não muda ninguém se essa pessoa não quiser mudar. Para que eu realmente queira me conhecer, eu preciso querer me conhecer. Eu preciso entender que isso é uma necessidade minha. Então, esse autoconhecimento, ele só acontece conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levem à mudança de comportamento. Aí sim, se eu tenho consciência de que eu preciso me conhecer, eu vou buscar ainda, né, aonde eu trago ainda os meus impulsos. Saber se eles me levam para o bem, saber se eles me levam para o mal. A partir do conhecimento dos meus impulsos, eu sim vou optar pela disposição de mudança de comportamento. Isso que eu ainda faço mostra que eu ainda não tenho paciência suficiente. Então eu vou ter que reformular o que eu estou fazendo, porque eu preciso desenvolver a paciência. Então eu preciso ver qual é o meu impulso para que eu possa realmente modificar esse impulso. Nós devemos assumir o controle da nossa evolução. Por que a gente colocou essa frase ali? Durante milênios, a gente veio trazendo restícios de conhecimento como espíritos imortais que somos, né? Trazendo conhecimentos de que
algo me levava a praticar o mal, né? Aquela clássica imagem do diabo, né? Que me tentava a praticar o mal. A doutrina espírita vem nos esclarecer e colocar na nossa mão a responsabilidade do controle da nossa evolução. Nós somos responsáveis. Não é o que caminha ao meu lado que vai fazer com que eu seja boa ou que eu seja má. Não é aquele que caminha junto comigo que vai me levar ao caminho certo ou ao caminho errado. Esse caminho é individual e quem escolhe ele somos nós. Podemos até ter companheiros que nos façam pensar de forma diferente, né? Ou nos levem para o bem ou para o mal com relação ao pensamento, mas a decisão é nossa. A decisão não é dele. Nós temos que ser responsáveis pela nossa evolução moral. Então, não adianta culpar o meu esposo, a minha esposa, a minha família pela falta de conhecimento, pela falta de transformação que eu trago na minha vida. Eu preciso me transformar, eu sou responsável. Enquanto não nos dispusermos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. A gente tinha falado um pouquinho antes dessa questão da dor, né? Se vamos pelo caminho errado, a dor nos segura. Quando paramos, ela nos empurra. Muitas vezes a gente tem a impressão de que o sofrimento que a gente passa é Deus nos castigando. A gente já ouviu alguém falar isso? Ah, meu Deus, esse sofrimento só pode ser castigo de Deus. Eu não mereço dessa forma. Não é castigo de Deus, nem é castigo, né? Porque Deus não castiga a gente. Na verdade, é a nossa companheira dor nos ajudando a caminhar, né? Ou, se vamos pelo caminho errado, ela nos segura. Quando paramos, ela nos empurra. Então, a maioria das vezes, a dor que a gente passa é o que a gente precisa para nos impulsionar um pouco mais para frente. Deus, misericordioso e Pai como Ele é, jamais vai castigar um filho seu. E, na verdade, a dor só aparece na nossa vida quando a gente não aprendeu a caminhar pelo amor. Porque Deus, sendo Pai e misericordioso, Ele primeiro nos ensina com amor. Mas aí a gente está distraído pelo caminho, vai andando, não percebe o amor, e aí o que acontece? Não, meu filho tem que aprender. Se ele não aprendeu pelo amor, eu vou ter que mandar a companheira dor para fazer com que ele caminhe. Então, quando a gente estiver diante de um grande sofrimento, primeira coisa que a gente precisa pensar: Deus já me deu a oportunidade de aprender por amor e eu perdi. Então, essa é a oportunidade que eu tenho na mão agora. A dor fazer com que eu caminhe. Então, a dor é essa companheira, não é castigo de Deus, né? E nem é porque nós merecemos. Na verdade, a gente está sendo impulsionado para a frente diante de uma grande dor. E aí vem a clássica reforma íntima, né? O que seria essa reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Todos nós carregamos esse homem velho, esse homem milenar, cheio de defeitos ainda, cheio de vícios, né, seculares, ainda dentro de nós. E aí, muitas vezes, esse homem velho faz com que a gente pare e estacione. Mas a gente precisa, a reforma íntima é exatamente isso. Fazer com que esse homem velho se transforme no homem novo.
Todos os filhos de Deus precisam dessa reforma íntima? Sem dúvida nenhuma. Lá na frente a gente falou, fomos criados simples e ignorantes. Tudo que a gente hoje representa, tanto no sentido do mal quanto no sentido do bem, foram construções individuais. Nós fomos arrecadando todos esses conhecimentos, ou falta deles, durante as nossas várias reencarnações. E hoje somos o que somos, né? Diante de uma situação que precisamos modificar, tirar de dentro de nós esse homem velho que ainda caminha junto de nós e que ainda é muito forte nas nossas atitudes, para que a gente possa dar espaço a esse homem novo, o homem, né, como ele coloca ali, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de nós. Ou seja, nós temos responsabilidade com a nossa transformação e com a transformação daqueles que caminham conosco. É também um processo de luta que devemos desenvolver gradativamente. Eu vou começar minha reforma íntima hoje, amanhã eu sou outra. Não. Ela é realmente gradativa e lenta, tá? O que não podemos é criar desculpas e permanecermos estacionados. Isso, ou seja, a nossa reforma íntima, né, é de nossa responsabilidade e de mais ninguém, muito menos de Deus. Então, não é eu vir para a casa espírita e achar que a casa espírita vai me transformar. Não, vou começar a assistir palestra, tomei passe, bebi água. Semana que vem eu já sou outra pessoa. E aí, gente, muitas vezes, muitos de nós mesmos, a gente fala pela gente mesmo, se sente desmotivado por conta de não ver resultados que a gente achava que deveria ser maravilhoso. A reforma íntima é gradativa. Ela é lenta, mas ela é necessária. Como que eu posso perceber que hoje eu sou diferente do que há 10 anos atrás? Quando a gente passa a buscar esse conhecimento de si mesmo, a gente vai vendo nos pequenos detalhes. Antigamente eu ficava tão nervosa diante de alguma situação que eu esbravejava e eu brigava. Hoje não, hoje eu consigo, no mínimo, me calar e ficar vermelha. Com vontade, sim, mas já fico vermelha. Houve transformação? Houve transformação. Daqui a mais uns 10, 20 anos, eu já não vou mais nem ficar vermelha naquela mesma situação. Então, a nossa reforma, ela é lenta e gradativa. Agora, a gente não pode parar e nem arrumar desculpa. Não melhorei nada, o que eu vou fazer na casa espírita? Não vou mais não. Tudo que eu ouço lá eu já sei. Às vezes, uma coisinha só, quando alguém fala, toca diferente no nosso coração. Então, estar dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo de estudo, é fundamental para o nosso conhecimento próprio. Muito mais do que por aqueles que moram junto com a gente, né? Que vivem conosco. Precisamos identificar nossas imperfeições e superá-las. Poxa, isso é difícil pra caramba. Identificar a minha imperfeição, mas eu acho que eu não tenho nenhuma imperfeição. Vou precisar mudar para quê? Aí fica difícil. Então, o conhecer-se a si mesmo nos leva a entender que precisamos de transformação. É preciso analisar todos os dias as nossas ações, o que falamos, o que pensamos e o que sentimos. Observar
como nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Será que o meu relacionamento com Deus é assim? Olha, Senhor, hoje eu vou ser um pouquinho melhor, mas eu estou precisando muito disso, assim. A gente vê pessoas que fazem barganha, né, com Deus, e aí, eu vou melhorar, mas o Senhor, vê se o Senhor pode fazer isso assim por mim. Qual é o nosso relacionamento com Deus? A doutrina espírita nos apresenta um Deus Pai. E além de Pai, misericordioso. Então, esse conhecimento de Deus que a doutrina espírita nos apresenta faz com que a gente possa mudar o nosso relacionamento com Deus. Olhar Deus de forma diferente, né? E buscar em Deus a ajuda que a gente precisa através da oração, sabendo que Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é justo. Observar como nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco. Devemos comparar o que fazemos com os ensinos de Jesus e com o que nos diz a consciência. Jesus é o nosso modelo e guia. Aí a gente fala assim, mas eu não consigo ser como Jesus. Não conseguimos. Mas a gente sabe que a gente tem que chegar lá. Não somos perfectíveis. Então um dia seremos como Ele. Mas eu preciso saber qual é a minha meta. Jesus está lá na frente. Mas eu não posso perder o foco. Eu tenho que saber para onde eu estou caminhando. As nossas imperfeições morais não estão na matéria corporal, e sim em nós. Corpo, né, físico, e espírito que pensa, né? Então está em nós, espírito imortal, ser pensante. Portanto, a nossa luta é espiritual. Cada vitória sobre os maus pensamentos, sobre os maus sentimentos, sobre os vícios, sobre os maus hábitos é um passo a mais na nossa evolução. Então, gente, a gente não precisa esperar uma transformação enorme na nossa vida, mas cada passo que a gente dá para o encontro do Evangelho de Jesus é sinal de que a gente está melhorando. E muitas das vezes, a nossa maior dificuldade é não nos perdoarmos por conta das nossas imperfeições que ainda são grandes. E muitas vezes nos faz desistir no meio do caminho. Deus espera por nós sempre. Ele acredita em cada um dos seus filhos. E a gente precisa também acreditar em nós. É um passinho pequenininho que eu consigo dar? Dê esse passinho. Hoje eu consigo fazer um passo maior? Faça esse passo maior. O que a gente não pode é parar. Parar e ficar sentado aguardando. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para nós mesmos edificarmos nossa evolução. Ou seja, voltamos à questão de sermos responsáveis pela nossa evolução, através do livre-arbítrio. A decisão é sempre minha. Eu posso ter influência, má influência, de qualquer lugar, mas a decisão é minha. E a responsabilidade dessa decisão também é só minha, não é do outro. Cada pensamento no bem, cada sentimento nobre, cada atitude de amor e caridade é um avanço espiritual para esse objetivo. Devagarinho, mas sem ficar parado. Onde fazer essa reforma íntima? Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência. Depois no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaborarmos
desinteressadamente com os serviços do próximo. Essa reforma íntima, ela precisa partir de mim. A gente tem a mania de querer que o outro se modifique, né? Eu lembrei quantas vezes isso acontece com a gente, estar diante de uma palestra e pensar assim, poxa vida, fulano podia estar aqui para escutar isso, né? Ele precisava escutar isso. E a gente não? A gente sim, muito mais do que fulano que não veio. Precisava estar e escutar. Por quê? Porque a gente precisa primeiro fazer essa transformação em nós, para que a gente possa iniciar a transformação, ajudar a transformação do outro que caminha conosco, através daquilo que eu já consegui me modificar, né? E aí a gente passa a ser espírita, não só na casa espírita, igual a gente viu lá no começo, né? Quando eu venho à casa espírita, tomo passe, vou embora, acabou. Sou espírita, só aqui. Não. Quando a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a gente passa a ser espírita lá fora também. E aí, a nossa responsabilidade cresce muito mais. Porque muitas vezes a gente passa a ser alvo da visão de outras pessoas. Poxa lá, Maria Ângela se diz espírita e ainda está fazendo esse tipo de coisa. Olha lá, aí eu tenho que ter cuidado, porque aí está falando da doutrina espírita, não é da Maria Ângela. E a doutrina espírita não dá resultado não. Maria Ângela não resolveu nada, não melhorou nada. Então, quando a gente começa a fazer essa transformação de dentro para fora, a gente começa a mostrar ao outro que realmente está tendo resultado. Que caminhar para o Evangelho de Jesus faz com que a gente se transforme. E aí, depois que a gente faz essa reforma íntima dentro de nós, a gente faz também essa reforma no espaço aonde estivermos. Florescer aonde foi plantado. Eu até coloquei essa frase que eu lembrei de uma palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra, que ele falava exatamente essa questão, que ele foi, em algum momento da vida dele, transferido para um município muito pequenininho, e assim, as pessoas todas se conheciam, não saía daquele centro, daquele município pequenininho, e ele já estava ficando nervoso, porque ele foi de Belo Horizonte para lá, e aí alguém dentro da casa que ele estava, não me lembro se era na casa ou se era no próprio tribunal que ele é juiz, que falou para ele que ele precisava florescer aonde ele estava sendo plantado. E aí ele acatou aquela atitude como realmente um puxão de orelha. Às vezes a gente reclama, poxa vida, mas é esse o emprego que eu tenho? É com essas pessoas que eu preciso trabalhar, me relacionar? Eu preciso aprender a florescer aonde eu estou plantada, para poder ajudar na transformação dessa sociedade que a gente quer, desse mundo que a gente quer, né? O mundo de regeneração aí que bate às nossas portas. O que a gente está fazendo para que isso aconteça? No mínimo, a nossa reforma íntima. Estamos desenvolvendo valores através do conhecimento que a gente tem. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Somos os trabalhadores da última hora, da vinha lá do Senhor, né? Da parábola de Jesus. Nós precisamos fazer o nosso melhor na nossa última hora. Às vezes, se a gente parar para pensar,
ficamos aguardando muito tempo para essa transformação. Por isso que ainda estamos aqui. Então, como trabalhadores de última hora, precisamos fazer jus ao dinheiro que vamos receber, ao salário. Fazer um bom trabalho. E essa transformação, essa reforma íntima, esse desenvolvimento de valores é fundamental para que a gente possa realmente realizar essa última hora de trabalho e sermos realmente dignos do salário do trabalhador. A pergunta de Allan Kardec, Santo Agostinho responde, oferecendo o resultado de sua própria experiência. Isso é uma pergunta que Kardec faz, e aí Santo Agostinho dá essa dica maravilhosa, mas que eu confesso a vocês que não é nada fácil, da gente fazer a nossa reforma íntima, né? E aí ele fala, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Gente, olha que coisa facinho. Eu parar, chegar de noite e pensar assim, poxa, o que eu fiz errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu magoei alguém? Será que eu poderia ter feito alguma coisa de forma diferente? Não é fácil, não é difícil fazer isso não. Mas a gente faz? Não. A gente não para pensar. Quando a gente vai parar, a gente mascara, né, as nossas atitudes. Ah, mas eu fiz isso porque fulano poderia ter feito diferente também. E aí a gente acaba mascarando a situação em vez da gente parar e refletir. Não, eu podia ter sido menos dura, menos agressiva. Amanhã eu vou pedir desculpas. Olha, são passos pequenininhos, gente, mas que a gente ainda tem dificuldade de realizar. Por quê? Porque ainda não nos conhecemos verdadeiramente. O conhecer a si mesmo é o passo fundamental para essa transformação, para essa reforma íntima que a gente precisa realizar. Então, Santo Agostinho foi feliz, porque ele conseguia fazer isso e alcançou a sua reforma tão necessitada, né? Agora, isso é um processo sistemático e permanente. Eu não posso fazer isso um dia e no outro esquecer. Eu preciso fazer isso conscientemente todos os dias. Como é que a gente faz quando a gente quer aprender uma música que a gente gosta? A gente não escuta ela bastante, até a gente conseguir cantar ela todinha sem a ajuda de ninguém. E qualquer exercício de transformação precisa ser dessa mesma forma. Fazer bastante. Ah, eu vou precisar pedir muita desculpa? Vou, e eu vou pedir, até o momento em que eu não precisar mais pedir desculpa. Isso é um exercício e é necessário. Sem esse exercício não existe transformação. A gente precisa fazer esse movimento de iniciar. É um processo sistemático e permanente de efeitos diários e contínuos, aonde vamos ao encontro de nós mesmos. A partir desse exercício eu vou me encontrando devagarinho. Sim, mas eu sou imortal, né? Não vou perder nunca essa essência de espírito pensante. Então eu posso fazer um pouquinho hoje, caminhar um pouquinho hoje e na próxima encarnação continuar caminhando. Só que eu preciso caminhar.
Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio, reagindo e mudando para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos. Precisamos tomar a rédea da situação. Não adianta eu dizer que eu sou assim porque o meio que eu vivo me deixou dessa forma. Não, eu tenho que passar a ser condutor de mim mesma. Não, eu preciso ser. Qual é o meu foco lá na frente? Jesus, nosso modelo e guia. Eu não posso perder esse foco. Eu tenho que continuar caminhando para isso. Com amplo conhecimento das nossas potencialidades em desenvolvimento. É isso que a gente tem. Lembra quando a gente falou lá no começo que somos filhos do Criador e herdeiros de todos os seus valores, de tudo aquilo que Deus é, das suas qualidades, herdeiro das suas qualidades? Então nós somos seres potencializados para alcançarmos a perfeição em algum momento. Só que a gente precisa caminhar. E aí vem esse convite para cada um de nós, né? Iniciarmos nossa reforma íntima já. Se ainda não iniciamos, precisamos fazer dessa forma. Ficar em cima do muro só vai fazer com que a gente caia em algum momento. Então a gente precisa descer do muro e continuar a nossa caminhada. A doutrina espírita nos dá o suporte que a gente precisa para essa transformação. O Evangelho de Jesus é direcionamento certo para essa transformação. Agora a gente precisa querer, a gente precisa de vontade de fazer. Comecemos por definir o que deve e precisa ser modificado em nós. Aí é só uma dica, tá? Depois, no final, eu vou colocar para vocês de onde a gente tirou essas dicas boas aí. Mas é uma dica legal, né? Comecemos por definir o que deve e precisa ser modificado em nós. De repente, eu preciso realmente desenvolver a minha paciência, porque eu estou perdendo a paciência muito rápido. Então, esse é o foco que eu tenho que levar. Não, então, o que eu preciso fazer para desenvolver essa paciência? É tomar a aguinha da paz, ler um pouquinho mais o Evangelho. Eu vou buscar o que vai fazer com que eu consiga desenvolver essa paciência. E aí, definir o que eu preciso mudar, a gente também precisa estabelecer as nossas metas. Lembrar lá da nossa meta, que é Jesus. Analisemos o que queremos modificar. Tudo isso, gente, é uma pesquisa, é um trabalho que é profundo, mas ele precisa ser iniciado. Um caminho é começar pelos hábitos e vícios que ainda nos condicionam a satisfações ou necessidades prejudiciais ao nosso corpo e ao nosso espírito. Carregamos ainda muitos vícios e que a gente sabe que faz mal ao nosso corpo, né? Faz mal ao nosso espírito. A gente fala aqui tanto do corpo físico quanto do ser espiritual. Porque muitas vezes fazer fofoca faz mal. E aí a gente tá sempre direitinho, né? Mas não consegue largar uma fofoquinha. Isso faz mal para o nosso espírito, para nós espíritos. Então a gente precisa realmente focar no que a gente precisa mudar. O que mais me incomoda? O que está fazendo mal para mim? Ser pensante. Essa questão de estar tomando conta da vida dos outros, então eu vou ter que mudar essa situação. E aí a gente volta a Sócrates. Quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo começar a definir os meus vícios mais relevantes. É claro que nós não vamos nos modificar completamente numa única encarnação. A gente ainda precisa de muitas encarnações.
Mas eu já me movimentei? Eu já saí do lugar? Esse é o passo importante. Jesus é mais do que nosso mestre, ele é nosso irmão. E ele espera pacientemente por cada um de nós. Isso é fato. Ele deixou escrito que ele não perderia nenhuma de suas ovelhas. Então, ele aguarda pela nossa transformação. Nós é que fazemos corpo mole com relação a essa transformação. A nossa vontade ainda não é tão forte como deveria. Senão a gente já tinha nos transformado um pouquinho mais. Mas se já estamos caminhando, podemos ter a certeza que Jesus está nos aguardando. Mas para nós, Jesus nos espera, mas para nós o tempo está se esgotando. Por que a gente colocou ali que o tempo está se esgotando? Porque no momento em que a gente estamos, como diz Emmanuel, estamos no momento certo, com as pessoas certas e nas atitudes certas que vai fazer com que a gente caminhe. Se a gente demorar demais no caminho, parando ou sentando, as pessoas que estão ao nosso lado permanecerão caminhando e eu vou ficar para trás. E aí as situações que eu vou precisar viver serão diferentes. E muitas vezes não teremos aquele ombro amigo, aquela mão maravilhosa que faz com que a gente caminhe mais rápido. Então, o nosso tempo como trabalhador de última hora está se esgotando. A gente precisa caminhar com mais segurança para aquilo que a gente quer, sem perder o nosso foco. Gente, foi essa reflexão que eu trouxe para vocês na noite de hoje, que a gente possa, não é nada muito fácil fazer reforma íntima e também não é nada mágico. Mas se hoje eu consigo perceber que estou um pouquinho melhor do que ontem, é sinal de que eu estou no caminho certo e que não posso desistir, né? O nosso estudo teve como base o Livro dos Espíritos, né? Palestra da internet sobre o assunto de reforma íntima de Newton W. Barbosa, que eu gostei muito do estudo dele, foi muito bacana, tá? O nome do estudo é esse, Reforma Íntima em 6 Perguntas, que foi enviado pelo Centro Espírita Celeiros da Luz. E dentro desse um segundo texto teve como base esses fundamentos da reforma íntima de Caibar Schutel, tá? Foi daí que a gente tirou as nossas reflexões e que a gente possa realmente ter contribuído com as reflexões de vocês para que a gente possa caminhar um pouquinho mais rápido. Muita paz. Nós agradecemos a nossa irmã Maria Ângela pelo excelente trabalho da noite. Possamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecidos, Senhor, por esta oportunidade. E te pedimos, Pai, que bênçãos do céu recaiam sobre cada um de nós, atendendo às nossas necessidades, Senhor, da forma como possível. Que possamos nos sentir, Senhor, amparados pela espiritualidade, por esta casa, por esses irmãos que aqui se encontram e que sempre estão aos nossos lados para nos apoiar. Te pedimos também, Pai, pela humanidade inteira que passa por tanta dor e sofrimento, que daqui, Senhor, possa ser direcionado a todos aqueles que sofrem a energia necessária para o seu vazio. Que a tua luz, a tua glória, o teu amor, Senhor, possam nos envolver hoje, agora e sempre. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz.
Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.